Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre as teorias que envolvem o concurso de pessoas. Como esse não é um tema que surge do nada e não termina do nada a sua evolução e seu estudo, é importante a gente contextualizar um pouco o estudo dessas teorias envolvendo o concurso de pessoas. E para estudar esses entendimentos sobre o concurso de pessoas, a grande dificuldade que nós temos que ter é saber quem é autor e quem é partícipe do crime. Para algumas teorias, isso vai ter uma importância brutal e fundamental. Para outras, essa importância já é um pouco menos grande e um pouco menos relevante. Então, para que nós possamos entender um pouco a evolução dessas teorias, dessas diversas teorias que foram surgindo ao longo do tempo a respeito do concurso de pessoas, nós temos num primeiro momento uma ideia que define o concurso de pessoas a partir de uma teoria pluralística, ou seja, cada pessoa, cada sujeito que praticasse uma conduta com elemento psicológico e resultado próprios, ele seria considerado autor do crime. Então, o número de crimes estaria associado ao número de pessoas e condutas que foram praticadas. Claro que isso aqui traz uma ideia de que nós teríamos inúmeros crimes, nós não teríamos propriamente um concurso de pessoas, mas eu praticando um crime em conjunto com outra pessoa, na verdade nós estaríamos praticando dois crimes de homicídio. Isso gera um problema porque o tipo violado e o resultado produzido é um só. Se eu e um de vocês praticarmos um crime, pela teoria pluralística nós estaríamos praticando, na verdade, dois crimes, quando na verdade nós praticamos apenas um único crime. Então a grande crítica é esse, o tipo penal que é violado é um só, muito embora nós tenhamos o envolvimento de mais de uma pessoa. Tentando superar este problema, nós encontramos no segundo momento uma chamada teoria dualística, que divide de forma clara quem é autor e quem é partícipe. Ou seja, segundo a teoria dualística, autores e coautores seriam aqueles sujeitos que de alguma forma realizassem diretamente a conduta típica. E os partícipes seriam aqueles que praticariam um crime próprio de participação, mas não realizariam nenhuma das condutas típicas. Esse modelo aqui da teoria dualística vocês vão encontrar muito presente na doutrina alemã, que pune a participação de uma forma mais branda do que o crime diretamente praticado. Mas vejam, isso faz sentido quando nós diferenciamos na forma de descrever o tipo penal incriminador entre a autoria ou coautoria e a participação. Não é o caso do Brasil. No Brasil, nós adotamos a chamada teoria monista temperada, que é decorrente da teoria monista. Para essa teoria monista, não há uma distinção clara entre autor e partícipe do crime. Todos que concorrem para o cometimento do crime respondem por um único crime. Daí a ideia de teoria monista ou unitária. Neste caso, nós teremos apenas um crime praticado, ainda que tenha sido realizado por várias pessoas. Ou seja, todos aqueles sujeitos que de algum modo contribuem para o delito, direta ou indiretamente, respondem por esse resultado. Em alguma medida, nós temos presente aqui aquilo que nós vimos no semestre passado da teoria da equivalência das condições. Vejam, essa é a ideia básica da teoria monista unitária. O Brasil adota, especialmente na reforma de 1984, uma ideia mais mitigada da teoria monista, ou seja, todos irão responder pelo único crime, mas não numa forma de pena igual. Ou seja, todos vão responder pelo mesmo crime, não se diferencia quem é autor e partícipe, mas nós teremos uma punição na medida da culpabilidade do sujeito, na medida da reprovabilidade que o sujeito terá por ter praticado o crime. Ou seja, todos irão responder por um único crime, teoria monista, não diferencia autor e partícipe. Não existe uma prévia delimitação, mas existe uma ideia por detrás desse conceito de que cada um dos envolvidos, que responde pelo mesmo crime, terá uma pena mensurada a partir da medida da sua culpabilidade. Isso quer dizer, pessoal, em outras palavras, basicamente que se eu sou autor de um crime, a tendência é, por eu ter realizado uma conduta mais grave,
a minha pena ser mais elevada do que alguém que prestou apenas um auxílio acessório ao cometimento do crime. Ou seja, curioso e muito curioso é que para a teoria monista, os problemas relativos ao concurso de pessoas, a diferenciação entre autor e partícipe, não é propriamente um problema de tipicidade penal, mas é um problema de culpabilidade na medida em que coloca que cada um dos sujeitos responderá na medida da sua culpabilidade. Isso na prática gera problemas bem interessantes. Mas o importante agora, sabendo das teorias, sabendo qual é a teoria adotada pelo Brasil, é saber e tentar diferenciar quem é autor e quem é partícipe do crime. Vejam, estudamos as teorias envolvendo o concurso de pessoas. Avaliamos quem é autor ou qual é o entendimento de autoria e participação de concurso de pessoas a partir da teoria pluralística. Vimos que ela não vai muito, ela não soluciona muito o problema, porque na verdade nós temos várias pessoas praticando vários crimes, quando na verdade nós temos várias pessoas praticando um único crime, porque essa é a ideia do concurso de pessoas. A teoria dualística, ela é interessante, mas não é tradição no Brasil. E essa teoria dualista ela vem para o Brasil numa discussão bem interessante que a gente vai traçar depois sobre a teoria do domínio do fato, que para a Alemanha, que faz uma diferenciação legal sobre autoria e participação, essa diferenciação de saber se o sujeito vai ser punido como autor ou como partícipe tem um impacto brutal na dosimetria da pena. E isso no direito penal brasileiro não é que não seja importante, mas ela tem um impacto e a forma de resolução acaba sendo muitas vezes um pouco confusa na maior parte dos casos em que vem se aplicando a teoria do domínio do fato no Brasil, mas é possível a gente entender conceitualmente de forma mais clara, de forma mais precisa e objetiva o que é a teoria do domínio do fato corretamente aplicada. Não é o ponto agora falar sobre a teoria do domínio do fato, mas é só importante conectar ela principalmente com a teoria dualística do concurso de pessoas. Ao contrário da teoria dualística, nós temos a teoria monista ou unitária. Como nós vimos, ela não vai diferenciar autor e partícipe, todos responderão pelo mesmo crime praticado. Tanto quem é autor, tanto quanto quem é partícipe. O Brasil, principalmente na reforma, reformulando esse conceito, diz e traz na sua disposição lá no artigo 26 que todos respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Ou seja, estamos trabalhando aqui com uma teoria monista temperada, porque faz uma diferenciação da punição a partir da culpabilidade do sujeito. Bom, como eu disse para vocês, isso dá a entender como se trata o conceito de concurso de pessoas no Brasil. Teoria monista temperada. Só que isso não nos dá a resposta sobre quem é o autor e quem é o partícipe de um crime. Ou seja, este que é o grande problema que a gente vai debater a partir de agora. Ou seja, não definindo quem é autor e quem é partícipe, quem é, afinal de contas, o autor do crime? Nós podemos ter a ideia de que somente é autor aquele que, de algum modo, produz o resultado. É um problema muito sério, porque isso pode tornar pessoas que realizam comportamentos diversos autores do crime, porque todos os que produzem o resultado seriam diretamente identificados como autores. Isso é um pouco problemático, porque essa teoria do autor único, onde todo causador é autor do crime, coloca pessoas que teriam alguma contribuição muito superficial na posição de autoria. Porque todos os autores, todos os sujeitos que contribuem para o resultado, e vejam, indicar o endereço de uma vítima, levar a vítima até o local, todos esses comportamentos podem ser vistos como autoria por essa teoria. Isso é muito complicado. Bom, tentando depurar um pouco essa discussão, nós podemos identificar aqui várias formas de definir o autor. Num primeiro momento, nós encontramos um conceito extensivo de autor, ou seja, nós aumentamos as condições da pessoa ser considerada autora de um crime e não propriamente partícipe desse crime. O fundamento do conceito extensivo de autor é basicamente a teoria da equivalência das condições. Todo aquele que contribui de algum modo para o cometimento de um crime responde pelo seu resultado.
Não há, nesse caso aqui, do conceito extensivo de autor, uma diferenciação objetiva e clara entre quem é o autor e quem é o partícipe, principalmente aquele que é o instigador ou cúmplice. Todos aqueles que de algum modo concorrem de uma forma causal para o crime são considerados autores. Vejam, é um conceito extensivo. Leva em conta apenas uma posição e uma dimensão objetiva da participação do sujeito na conduta criminosa, e ao ter o envolvimento que produz uma parte do resultado, ou contribui decisivamente para o resultado, ele passa a ser elevado à condição de autor. Outro conceito importante aqui é a chamada teoria subjetiva de autor, de participação no crime. Neste caso aqui, há uma diferenciação entre autor e partícipe a partir da vontade. Vejam, um conceito extensivo praticamente anula a figura do partícipe, porque todo aquele que é instigador ou cúmplice e dá uma contribuição para o resultado, responde como autor. Já a teoria subjetiva da participação, o autor ele tem a vontade de praticar o delito como sendo autor do crime, ou seja, ele quer o fato como fato próprio. Já o partícipe, ele não quer o resultado, ele quer o resultado como um fato alheio, ou seja, um fato pertencente a outra pessoa. Claro que aqui nós temos também problemas bem complicados. Um assassino profissional não quer o resultado, como fato próprio, ele faz isso em nome de um terceiro. Por essa teoria, pelo conceito e pela teoria subjetiva da participação, o assassino profissional ele seria partícipe, porque ele não quer o resultado como resultado de um ato seu, ele quer o resultado como resultado da vontade do outro. O soldado, em relação ao comandante, nas relações de obediência hierárquica que nós vimos, ele nunca quer o ato como vontade sua, ele quer como ato da obediência da ordem do seu superior. Vejam, esses casos aqui são muito complicados e eles não resolvem. Ou seja, trabalhar e dizer se a pessoa é autora ou partícipe a partir da sua vontade não soluciona o problema. Vejam, para nós no Brasil, isso não é que seja impossível de ser levado em conta, porque nós não diferenciamos legalmente autor e partícipe. Nós vamos medir a culpabilidade. Então, se eu definir uma pessoa na prática, por favor, na prática, na nossa cadeia nós temos que levar isso a sério, não podemos errar. Se na prática eu coloco uma pessoa como partícipe, quando na verdade ela é autora, eu vou ter problemas? Vou, mas são problemas superáveis. Porque o tipo penal que eu estou imputando a quem participou e a quem é autor do crime é o mesmo. Todos respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Só que, tecnicamente, eu não posso dizer que quem é partícipe pela sua vontade. Eu preciso de outros elementos. Pensando nesses outros elementos, surge, ao lado da chamada teoria e o conceito extensivo de autor, nós localizamos o chamado conceito restritivo de autor. Ou seja, nós temos uma diferenciação objetiva entre quem é partícipe de um crime e quem é autor de um crime. Não a partir da vontade, mas a partir de elementos de natureza objetiva. Por este conceito restritivo de autor, será considerado autor aquele sujeito que realiza a conduta típica, que realiza o tipo penal e o verbo nuclear desse tipo, ou seja, que realiza aquele verbo que vem descrito lá como indispensável para a prática do crime. Esse sujeito é autor. Objetivamente eu consigo identificar quem realizou a conduta de matar, quem realizou a conduta de subtrair, quem realizou a conduta de estuprar. Já o partícipe será todo aquele que realiza uma instigação ou cumplicidade. Em tese, essa conduta ela é atípica, porque ela não envolve o cometimento de nenhuma outra infração penal. Mas, por conta da norma de ampliação espacial desse tipo penal, eu permito a punição de mais pessoas como se tivessem contribuído para o cometimento do crime. Ou seja, e aí vem a ideia de que os concursos de pessoas, as normas envolvendo concursos de pessoas, são normas de ampliação espacial do tipo penal. Porque elas ampliam, permitindo que condutas aparentemente atípicas passem a ser passíveis de responsabilização penal por estarem conectadas a uma pessoa que realizou o verbo nuclear do tipo.
Logo, vocês já devem ter percebido que todas as vezes que eu falo de participação, eu falo de uma conduta que está associada a uma conduta principal de autoria. Tá certo? Bom, chegando e avançando um pouquinho mais sobre o conceito restritivo de autor, nós também temos uma outra questão importante aqui, que é uma teoria objetiva da participação. Ou seja, a participação aqui de lato sensu. Dentro do sentido aqui, nós encontramos a ideia de um objetivo formal, que é o que prepondera. Ou seja, o autor será aquele que realiza o verbo nuclear do tipo. Ele realiza aquilo que está descrito no tipo ou dentro do âmbito do tipo. Já o partícipe, ele produz qualquer outra ação que produz uma contribuição causal para a ocorrência do resultado. Ou seja, essa corrente aqui é a corrente que prepondera. Autor é quem realiza o verbo nuclear do tipo. Partícipe é quem produz e realiza uma ação que contribui para a ocorrência do resultado. Há também uma teoria objetiva da participação de caráter objetivo material, ou seja, o autor não será aquele que realiza o verbo nuclear do tipo, mas aquele que realiza a contribuição objetiva mais importante para o cometimento do crime. É um pouco vago demais. Autor, então, seria aquele que realiza a conduta mais grave e partícipe todos aqueles que realizam condutas que não são aquela mais grave. Isto aqui, pessoal, gera um problema, este conceito dito material gera um problema muito sério, porque ele não explica, pessoal, os casos de autoria imediata. Ou seja, um médico que engana a enfermeira e faz com que ela ministre no paciente um veneno ou um medicamento que ele tem alergia para matar este paciente. A conduta mais perigosa foi praticada por quem? Pela enfermeira. Porque foi ela quem foi lá executar a conduta. Vejam que esse conceito material aqui, ele traz a ideia de que a conduta perigosa sempre está associada à realização do verbo nuclear do tipo. Mas nesses casos aqui envolvendo autoria imediata, temos problemas. Temos problemas. Tá? E esses problemas, em alguma medida, eles tentam ser superados pela chamada teoria do domínio do fato, que é uma teoria mista, de natureza objetiva e subjetiva. Ou seja, será considerado autor aquele sujeito que detém o controle final do ato. Ele detém poder para decidir a sua prática, a interrupção e as circunstâncias em que essa conduta irá ser realizada. Ela não está restrita ao verbo nuclear do tipo, mas está associada ao controle dos atos a serem praticados. Para essa teoria, a autoria será a autoria propriamente dita, quem realiza sozinho a conduta ou realiza o verbo nuclear do tipo, a autoria intelectual, que são os casos problemáticos que o conceito restritivo de autor e o conceito dado pela teoria objetivo formal e objetivo material não conseguem explicar, que é o caso da autoria intelectual, e também os casos envolvendo autoria imediata. Esses casos são muito complicados de serem resolvidos pelas teorias anteriores. Por isso a teoria do domínio do fato busca equilibrar isso e conceituar de uma forma mais clara quem é o autor. Ela não vai se preocupar só com a realidade objetiva, de dizer que é autor quem realiza o verbo nuclear do tipo. Ela não vai levar em conta e dizer que é autor só quem realiza a conduta mais perigosa. Ela não vai levar em conta só a vontade do sujeito, mas ela vai levar um misto, objetivo e subjetivo. Vejam, dizer que o autor direto, o autor que realiza a conduta e a autoria propriamente dita, define o sujeito como autor, não é problema. Esse sujeito nós não temos dificuldade em reconhecer como autor. O problema surge com o sujeito quando nós temos a chamada autoria intelectual. O sujeito ele não realiza nenhuma conduta delitiva, ele não realiza nenhum ato, mas ele monta o plano criminoso. Ele organiza o plano criminoso. E os casos envolvendo autoria imediata, em que o sujeito ele age por meio de outra pessoa que não tem condições ou discernimento para praticar a conduta. Vejam, a autoria propriamente dita não é problema. É o sujeito que realizou a conduta criminosa, o sujeito que realizou o verbo nuclear do tipo e contou eventualmente com o auxílio de outras pessoas. Isso não tem problema. Sobre a autoria intelectual, talvez o melhor exemplo que me vem agora à cabeça é
o caso da Casa de Papel. Os primeiros episódios das primeiras temporadas. Aí vocês encontram o que é a ideia, talvez, mais cinematográfica de uma autoria intelectual. Montar o plano, organizar a ideia, não realizar nenhuma conduta criminosa, mas ter o controle da situação, sem realizar diretamente o crime. Alguém tem dúvida? E aqui, sem dar spoiler, e para quem não assistiu a série, assista porque vale a pena. Alguém tem dúvida que o professor é autor do crime? Vejam a série e me digam depois. Já com relação à autoria imediata, este é um conceito que nós já havíamos trabalhado antes com os casos envolvendo a inimputabilidade. Autoria imediata é quando eu vou me valer de uma pessoa inimputável, de regra, ou uma pessoa que não tem conhecimento, para que ela realize uma conduta no meu lugar sem que eu me exponha. Ou seja, isso na doutrina alemã é denominado como a imputação e a responsabilização do homem de trás. Ou seja, a pessoa que diretamente realiza a conduta do tipo penal, do verbo nuclear do tipo, que seria aquela facilmente identificada, ela não é passível de punição. Mas nós temos que tentar encontrar os elementos que chegam ao sujeito que é o homem dito de trás. Esse sujeito, ele é autor do crime, mesmo que ele não realize nenhum verbo nuclear do tipo de forma direta. Mas ele é, como nós vimos pela teoria do domínio do fato, aquele sujeito que tem o domínio final do fato. Então, pessoal, de forma bem sintética e objetiva, será considerado autor, pela teoria do domínio do fato, aquele sujeito que tem o domínio do fato, sobre o fato. Ou seja, e quem é quem tem o domínio do fato? É aquele que tem poder de decisão na configuração central de como o fato será, e será também aquele sujeito que realiza objetivo e subjetivamente todos os elementos do tipo, do fato típico. Quando cada um realiza a totalidade da conduta típica, ou seja, várias pessoas realizam a conduta em conjunto, vale-se de outra pessoa para praticar o crime, ou seja, os casos de autoria imediata, principalmente por meio da indução de erro, e quando nós temos o chamado domínio funcional, que é uma divisão de tarefas, ou seja, ele realiza uma parte necessária do fato em que cada uma das pessoas passa a ser responsável por uma determinada parte da conduta criminosa geral a ser praticada. Esse caso, pessoal, ele é muito interessante quando nós temos crimes complexos, crimes envolvendo organizações criminosas, crimes envolvendo crime organizado, crimes complexos que envolvem uma hierarquização, uma organização e uma divisão de tarefas mais claras. Tá, pessoal? Bom, vocês vão me perguntar essa altura do campeonato. Tá, mas professor, o que eu vou usar na prática? Eu uso conceito restritivo, conceito objetivo formal, eu uso a teoria do domínio do fato, o que eu faço? Pessoal, se vocês optarem por usar o conceito objetivo formal, vocês vão solucionar muitos dos casos. Não todos, mas eu diria 95% dos casos vocês resolvem tranquilamente por meio do conceito objetivo formal. Vocês não vão ter erro aqui. Agora, aqueles 5% que são casos complexos, complicados, eu diria, usem a teoria do domínio do fato. Para fins de provas objetivas, uma teoria do domínio do fato muito provavelmente vai aparecer para vocês de forma conceitual. Porque descrever um caso onde eu venha reconhecer a responsabilização por meio da teoria do domínio do fato vai demandar um enunciado muito longo, muito detalhado e muito complexo. O que vai demandar de vocês também uma percepção de que, se o enunciado tiver muita informação, muito provavelmente é porque eles estão querendo saber de vocês se vocês conhecem a teoria do domínio do fato e sabem o que é necessário e relevante para reconhecer a responsabilização penal como autor e como partícipe de uma pessoa. Tá, pessoal? Então eu sugiro fortemente que elenquem com prioridade, dominem a teoria objetivo formal e gradativamente venham se apropriar desse conceito da teoria do domínio do fato, porque ela vai ajudar muito, e principalmente para casos complexos. Vejam, um assalto a um banco, eu realizo mais fácil, eu soluciono mais facilmente por qual teoria? A teoria objetivo formal ou pela teoria do domínio do fato? Pela teoria objetivo formal, eu vou dizer que é autor quem entrou no banco e realizou o assalto. Eu não vou levar em conta como autor quem
estabeleceu a rota de fuga, quem está pilotando o carro, quem está responsável enfim, pelo corte da comunicação. Eu não vou levar em conta sendo autores as pessoas que eventualmente são da organização criminosa e que estão dentro do banco para fiscalizar e controlar os reféns. Vejam, pela teoria objetivo formal, eles são nada. Não são autores. Ah, mas eles são partícipes. E como o direito penal brasileiro não diferencia autor e partícipe, isso não tem problema. Beleza, por isso que eu disse, priorizem a teoria objetivo formal. Agora, vão existir casos onde saber que é autor ou é partícipe é determinante. No modelo alemão, a teoria do domínio do fato é fundamental. Porque aquele sujeito que controla a fuga do carro, ele não pode ser visto como um mero partícipe e ter uma punição da pena de uma participação. Ele tem que ser punido como autor. Então vejam a importância disso e como é bacana a gente discutir essas questões. Tá, pessoal? Eu vou encerrando esse vídeo aqui, que ele ficou bem mais extenso do que eu imaginava, e depois eu vou para mais um ponto para a gente conversar. Qualquer dúvida, pessoal, não esqueçam, lancem lá no fórum de dúvidas e vamos conversando sobre a matéria. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.